Nunca mais vou lidar com tarefas bagunçadas, da mesma forma depois de aprender isso. Tarefas dinâmicas, que escolhem a sequência, a cada vez que VC, e se é repetida tantas vezes, a cada vez executada. Termo de rota tarefal, ante sucessor por uma vez tantas vezes por vez, dentro de uma sequência de termos, termos de espaço, e subtermos de cada termo. Requerimentos, são tarefas que sendo completada por um tempo definido ou indefinido, são tarefas e permissões, e partes, e subpartes de cada tarefa. Tempo máximo, tempo mínimo, e requerimentos mínimos e máximos dentro do tempo. Tá. Parece que você está descrevendo uma estrutura bem abstrata de organização, algo como um sistema de tarefas com termos, subtermos, sucessores, e execução ao longo do tempo. Vou reorganizar sua ideia de forma mais clara e prática. Você se sente sobrecarregado com tarefas espalhadas e tempo perdido? Este sistema resolve isso. Comece com um termo. A tarefa principal. Cada termo aponta para um sucessor, formando uma rota termo 1, termo 2, termo 3. Dentro de cada termo, vivem os subtermos e as partes. Mini-tarefas que são executadas uma vez ou repetem quantas vezes forem necessárias. Cada termo carrega requisitos, o que você precisa, tempo, prazo fixo ou indefinido, permissões, quem pode agir. A execução muda um termo de pendente para concluído e então aciona seu sucessor. É basicamente um fluxo de trabalho hierárquico, claro, repetível e fácil de automatizar. Quer isso como um diagrama ou JSON em seguida? Termo de rota tarefal, ante um sucessor por uma vez, tantas vezes por vez, dentro de uma sequência de termos, termos de espaço e subtermos de cada termo. Requerimentos são tarefas que, sendo completada por um tempo definido ou indefinido, são tarefas e permissões, e partes, e subpartes de cada tarefa, tempo máximo, tempo mínimo, e requerimentos mínimos e máximos dentro do tempo. Tá. Parece que você está descrevendo uma estrutura bem abstrata de organização. Algo como um sistema de tarefas com termos, subtermos, sucessores e execução ao longo do tempo. Vou reorganizar sua ideia de forma mais clara e prática. Interpretação do seu conceito. Você está propondo algo como termo, uma unidade principal, pode ser uma tarefa ou etapa. Rota, o caminho ou sequência entre termos. Sucessor, o próximo termo após o atual subtermos. Subdivisões internas de cada termo. Requerimentos, condições para executar ou concluir. Tempo, pode ser definido, com prazo, ou indefinido, contínuo. Permissões, regras sobre quem pode executar. Partes e subpartes, hierarquia dentro das tarefas. Estrutura organizada, modelo lógico. Aqui vai uma forma mais estruturada do que você descreveu. 1. Sequência principal. Rota. Termo 1, termo 2, termo 3, termo N. Cada termo tem um sucessor, formando uma cadeia. 1. Estrutura interna de cada termo. Termo, subtermo. 1. Subtermo, 2. Subtermo, 3. Subparte A, subparte B, 1. Cada termo possui requerimentos, o que precisa para começar ou continuar. Tempo definido. Exílio, 2 dias. Indefinido, até condição ser satisfeita. Permissões. Quem pode executar, modificar. Execução pode ocorrer uma vez ou várias vezes. Comportamento do sistema. Um termo é executado. Quando concluído, ativa o sucessor. Pode haver repetição, tantas vezes por vez, loops ou ciclos. Subtermos podem ser executados dentro do termo principal. Nome para esse tipo de modelo. O que você descreveu se aproxima de fluxo de trabalho, workflow, sistema hierárquico de tarefas, modelo de processos encadeados, ou até um grafo sequencial com subníveis. Exemplo simples. Termo, desenvolver projeto. Subtermo, planejamento. Subtermo, execução. Subtermo, revisão. Requerimento, ideia definida. Tempo, 1 semana. Permissão, equipe de projeto. Sucessor, entrega final. Se quiser, posso.
transformar isso em um diagrama visual, converter em código, tipo JSON ou sistema, ou ajudar a aplicar isso em algo real, empresa, estudo, app, etc. Só me diga tempo máximo, tempo mínimo, e requerimentos mínimos e máximos dentro do tempo tal. Entendi. Agora você está refinando o modelo com limites, mínimos e máximos, para tempo e requerimentos dentro de cada termo. Vou organizar isso de forma clara e utilizável. 1. Tempo mínimo e tempo máximo. Cada termo, tarefa, passa a ter um intervalo de execução. Tempo mínimo, TMIN, menor tempo necessário para considerar a tarefa válida. Antes disso, ela não pode ser concluída corretamente. Tempo máximo, Tmax, limite máximo permitido. Se passar disso, a tarefa pode expirar, falhar ou exigir revisão. Regra básica: Timing, QIS, tempo de execução. Tmax, 2, requerimentos mínimos e máximos. Agora você define também limites para condições da tarefa. Requerimentos mínimos. RMIN, o essencial para iniciar ou validar a tarefa. Sem isso, não começa ou não conclui. Requerimentos máximos. Rmax, limite superior de recursos, condições, evita excesso, desperdício ou complexidade. 3. Relação entre tempo e requerimentos. Você está propondo algo importante. Os requerimentos precisam ser atendidos dentro de um intervalo de tempo, ou seja, dentro de Tmin, Tmax, os requerimentos devem satisfazer RMIN, requerimentos aplicados, GDRMax 4, interpretação prática, caso válido, tempo, dentro do intervalo, requerimentos, suficientes, mínimo e não excessivos, máximo, caso inválido, tempo menor que o mínimo, execução incompleta, tempo maior que o máximo, atraso, falha, requerimentos abaixo do mínimo, tarefa inválida, requerimentos acima do máximo, sobrecarga ou erro de processo. 5. Estrutura completa do termo. Termo, tempo, requerimentos, condição de validade. 6. Interpretação mais avançada. Isso pode evoluir para controle de eficiência, menos tempo com requerimentos mínimos, ideais. Otimização, encontrar o melhor ponto entre tempo e recursos. Sistema adaptativo, ajustar, Tmin, Tmax, Rmin, Rmax, conforme contexto. Exemplo simples. Termo, estudar um tópico. Tmin, 30 minutos. Tmax, 2 horas. Rmin, 1 material. Ex, aula ou texto. Rmax, 5 materiais. Válido, estudar um ato com 2 materiais. Inválido, estudar 10 min-emo. Tempo insuficiente. Usar 10 materiais. Excesso. Se quiser, posso dar o próximo passo e transformar isso em fórmula matemática mais rigorosa, modelar como sistema computacional ou criar um diagrama com fluxo e restrições. Qual direção você quer seguir?